Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, todos os dias trazendo informações sobre os fundos imobiliários, né? E hoje nós vamos falar sobre o Betal 11, né? Que é um fundo imobiliário gerido pelo BTG Pactual, né? O maior banco de investimentos da América Latina, só que ele aluga galpões para o setor agro, né? Ou seja, agrologístico, né? Então você tem o BTLG, né? 11, que aí são imóveis urbanos, e outra alternativa é o Betal 11, só que o Betal 11 ele aluga galpões, né? Só que é para o setor agro. Então tem alguns investidores que eles acabam achando que o Betal 11 ele é um fiagro. Não. Os fiagros, o que eles fazem? Eles vão emprestar dinheiro a juro para o setor agro, né? Ou através de empréstimos, ou através da compra de CRAs, né? Créditos recebíveis agrícolas. Então, o montante da carteira vai ser dessa forma. O Beta 11 não, ele é um fundo de tijolo, certo? Então, é uma forma de você investir no agro e não está exposto à dívida, mas está exposto a um patrimônio físico, né? E o Betal 11, a sua cota atualmente é R$ 75,50, tem entregado um dividendo de 12,28%. Já já vou explicar por que esse dividendo está tão alto. O seu preço sobre o valor patrimonial 0,72, ou seja, ele está bastante descontado. A sua liquidez 753 mil, ou seja, não atingiu 1 milhão e vem sofrendo uma desvalorização, ou seja, uma queda na cota de 9,94%. Como a cota vem caindo, naturalmente o dividendo vai aumentando, certo? Porque só tem duas formas do dividendo aumentar. É arrecadar mais e distribuir mais, ou a cota começar a cair e o dividendo ele cair, se manter estável ou cair numa velocidade menor do que a cota, né? E o que que nós observamos? Nós observamos, se você pegar o gráfico do investidor 10 dos últimos 6 meses, você já vai ver uma queda bem brusca, né? De 92, agora no atual momento está com 75. Se olharmos os últimos um ano, você vai ver uma subida seguida de uma queda. E se nós olharmos os últimos 5 anos, nós vamos perceber que o atual momento é onde ele se encontra na menor cotação. Ou seja, ele bateu aqui no fundo, né, que foi R$ 72, né, que é o menor valor desde que ele começou a surgir, ou seja, bateu no fundo, né? Ou seja, acredita-se que daqui para baixo não se vá mais, né? Então ele iniciou o processo de recuperação. Por quê? Como ele tem por trás imóveis físicos, ele começa a cair, mas ele tem um fundo. Já é diferente de fundos imobiliários de papéis, que ele não tem fundo, né? Ele pode seguir despencando. Se quem comprou, se quem pegou aquelas dívidas não pagar, a cota despenca, batendo 0,5, 0,4, 0,3. Já móveis em fundos imobiliários de tijolos, eles vão ter um limite do quanto que você pode cair. Por quê? Tem um imóvel para trás que, se tiver uma crise muito grande, você pode vender esses imóveis e acabar, né, cobrindo ali as despesas, certo? Ou seja, o rombo, certo? Então, muitos acreditam que chegou ao fundo do poço, que é 72. Se aqui é o máximo de queda que ele pode ter, né, se nós olharmos os últimos 5 anos, o máximo que ele bate é 72. Então, muitos enxergam como uma oportunidade de compra, certo? Ou seja, esse momento seria, nos últimos 5 anos, o melhor momento para investir no Beta 11, porque alguns investidores acreditam que daqui para frente ele não cai mais porque tem imóveis físicos por trás.
Para alguns, essa pequena subida que ele deu são algumas pessoas, né, investindo, né, com a finalidade de recuperar o que foi perdido e depois, no segundo momento, vender de novo, ou seja, tentar reduzir o prejuízo. Como investimento, né, ele tem uma lógica matemática, certo? No entanto, quem vende e compra, né, esses ativos são pessoas, são seres humanos, a gente não consegue prever qual é o próximo passo, certo? Então, uns que defendem que a melhor oportunidade de compra é para um fundo de tijolo do setor logístico e alguns enxergam que vários investidores estão aproveitando esse momento para comprar, ou seja, para baixar o seu preço médio, né? Porque se você comprou aqui em cima, seu preço médio está 93. Se você comprou aqui, seu preço médio está 87. Então, muita gente está comprando o Betal 11 para baixar o preço médio. Por quê? Se você compra ele caro, mas depois você compra ele na baixa, você achata o preço médio, né? Porque se eu comprar mais na baixa do que na alta, o valor que eu comprei na alta vai sendo diluído a partir do momento que eu compro em grande quantidade na baixa, certo? Só que esse cenário vai ficar a seu critério, se vale a pena comprar ou não este fundo, certo? Se nós olharmos, ele é um setor do fundo de tijolo, ou seja, tem patrimônio por trás. Importante ponto: vacância zero. A cota tem caído porque ele é um fundo de tijolo indexado ao IPCA, né? O IPCA sofreu vários momentos de deflação nesse ano, então é normal que ele acabe distribuindo um valor menor e acredita-se que essa safra do ano de 2023 seja menor do que do ano passado, embora as vendas tenham aumentado, né? Tenha tido aí um superávit aí nas exportações, mas a safra foi menor, né? Do ponto de vista de número de cotistas, batendo aqui já 46 mil, eles concentram quase 6 milhões de cotas, seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, seu valor patrimonial por cota é alto, R$ 104,48, certo? Então, ele tem um fundo de tijolo por trás, certo? Então, ele tem algo por trás que pode cobrir em caso de termos algum problema com esse fundo. Diferente com o fundo de papel, que ali são dívidas, né? Dívidas não têm ali nenhuma segurança, a não ser quando você coloca algum tipo de lastro quando você faz essa dívida, certo? O seu valor patrimonial, 625 milhões, né? Ainda é baixo quando comparado a outros fundos imobiliários do setor logístico, só que são urbanos. Betal é do agro, né? Aluga galpões para o agronegócio. Seu último rendimento foi 68 centavos. Evidentemente, como a cota está despencando, evidentemente a sua rentabilidade se encontra negativa, né? Não somente a sua rentabilidade está caindo, né? Mas o dividendo também está caindo, né? Mas como o dividendo está caindo e a cota está caindo, ele está distribuindo atualmente 12,28%, ou seja, o maior dividendo do setor logístico. Mas por quê? Porque a cota está caindo mais rápido do que o dividendo. E nos últimos 5 anos, ele entregou 9,78. Isso é uma notícia boa, né? Porque mesmo em períodos onde não estava a cota caindo e nem o dividendo, ele conseguiu entregar 9,78, né? Um fundo de tijolo do setor logístico, isso é uma boa notícia. Se você comprou até o dia 21 de novembro, né, no dia 28 do próprio mês, você recebeu 68 centavos. Logo, entre os dias 19, 20 e 21 de dezembro, se você quiser receber dividendos do Betal, você tem que comprar num desses dias para receber ou no dia 27, ou no dia 26, ou no dia 28 de dezembro, certo? Vamos dar uma olhadinha no portfólio dele, certo? Então, do ponto de vista do
Beta 11, a gente precisa observar que a receita do fundo ela vem caindo, né? Por exemplo, no mês de julho foi 4,488 milhões, né? Em agosto subiu um pouquinho, já em setembro caiu, em outubro subiu um pouquinho, mas foi bem menor do que em julho. Ou seja, a receita do fundo ela vem caindo, né? Outro ponto importante é a sua carteira de ativos, né? A sua carteira de ativos busca a diversificação, né? Então, tem complexo industrial de sementes, que é um segmento, tem um terminal de transbordo intermodal, tem um centro de recebimento de grãos, tem um terminal portuário, tem um armazém refrigerado e tem certificados recebíveis, ou seja, CRI, e tem armazém graneleiro, ou seja, ele busca a diversificação, mas essa diversificação ainda é concentrada, porque o interessante é que você tem aí menos do que 10% em cada ativo, né? Como nós podemos observar, tem ativos que concentram 25, outros 17, outros 10. Então, quanto mais diversificado, melhor. Perfil de locatário, 26% revenda de insumos, 21% álcool e açúcar, 38% operador logístico e 15% etanol e milho, né? Interessante que fosse mais diversificado, né? E 100% dos seus contratos eles são típicos, né? Indexador 100% IPCA, né? Onde tem alguns IPCA, que é IPCA mais 6,5, ou seja, ideal, perfeito, e tem uns IPCA mais arriscado de 9,3, né? Com relação aos vencimentos do contrato, você pode ficar despreocupado, porque mais aí do que 92% dos contratos vão se vencer só depois de 2035, ou seja, tem quase 12 anos aí para você ficar despreocupado. Geralmente o reajuste da maioria dos imóveis é no mês de fevereiro e março, né? 41% em fevereiro e 28% em março, ou seja, a gente espera que é um aumento aí do dividendo, né? Na sua carteira de ativos, possui 2 em Goiás, 5 no Paraná, um em Minas Gerais, um em Mato Grosso, outro na Bahia e outro no Espírito Santo, né? Ou seja, ele é concentrado, né, em regiões onde o agro ele é mais forte, né? Do ponto de vista de locação, 27% do seu valor patrimonial está alugado, né, alocado para RIED, né? Ou seja, é uma grande concentração, né? Interessante é que fosse na casa de 5 ou quem sabe no máximo 10%, né? Depois, 18% dos imóveis estão alugados foram foi vendido esses CRI para o Andale, né, porque ele tem uma carteira de CRI, né? Também Coruripe, 14%, 15% FS Bioenergia, 10% CRI Serpasa, 8% TPS e 7% Confrio, né? Então é interessante você analisar como é que está a saúde, né, dessas empresas, desses negócios, né? Você que tem na carteira o Betal, certo? Aqui embaixo são os portfólios, né, onde você pode ver cada um dos imóveis, né? Inclusive ler fatos relevantes sobre cada um desses imóveis, certo? Para você se aprofundar, caso queira colocar um galpão, um fundo de galpões logístico na sua carteira, né? Que não seja do setor urbano, mas que seja do setor agro, certo? Então aqui foi uma visão geral do Beta 11. Veja aí se faz sentido na sua carteira, se você enxerga o atual momento como uma oportunidade que ele está dando, porque um fundo de galpões logísticos entregando 12,28 é alto, né? Então siga o nosso canal, comentem, compartilhem, né? Para que o YouTube siga indicando o nosso canal aí para outras pessoas. Todos os dias nós trazemos notícias dos fundos imobiliários. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.